Bendiciones a todos, buenas tardes, una vez más. Estamos aquí empezando una asignatura nueva y para algunos, né, la última asignatura del curso. Glória ao Senhor por eso. Esa parte de panorama del Nuevo Testamento, parte 2. En la parte 1 estudiamos toda una introducción, contexto, los evangelios, hasta Juan. Y ahora vamos a estudiar la parte 2, que será Hechos y las epístolas, las epístolas de Pablo y también las epístolas generales junto con Hebreos, ¿vale? Entonces vamos a orar, dando gracias al Señor por esa clase 1, para que el Señor venga con su Santo Espíritu guiar cada uno de nuestros pensamientos y todo que será estudiado aquí. Oh Senhor, grande Deus, poderoso Padre, estamos aqui, Senhor, dando-te graças por essa oportunidade, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui em tu casa, estudando, Senhor, tu palavra. Eu te pido, Senhor, que esse texto hable, Senhor, a nossos corações, que podamos, Senhor, aprender e ensinar tu palavra, Senhor, com ousadia, Padre, com unção, Senhor, com o poder de tu Santo Espírito. Assim, Senhor, como bendice com poder a tua igreja, Senhor, em Hechos 2, que o Senhor vengas, que o Senhor venga com poder a la igreja de hoje. Te damos graças, Senhor, por todo, em nome de Jesus. Amém. Então, hermanos, vamos agora fazer uma introdução ao livro de Hechos, né? Hechos de los Apóstoles. É interessante essa parte, né? Em seu livro, está na página 69, né? 69, onde vamos fazer um panorama do livro de Hechos, do livro de Hechos. ¿Por quê? Porque eu creio que a história, todos já leyeron aqui em la leitura bíblica cronológica, e então o objetivo do curso é justo profundizar alguns pontos e principalmente a maneira que vemos o texto, que a interpretação venga com mais facilidade, ¿vale? É interessante, um ponto interessante que devemos, quando estudamos Hechos, ver é que Hechos é o cumprimento del mandato de Jesús. Jesús, antes de subir de su ascensión, él dijo, id, predica. Entonces, vemos que el libro de Hechos es justo el cumplimiento de la profecía. No solamente de la profecía, pero del orden, ¿no? El cumplimiento del orden del Señor. Entonces vemos que los apóstoles, ¿no? Los discípulos, ellos hacen una obediencia total al Señor, porque vemos en el libro que hay una descripción del libro de Hechos de que el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, obedeció el orden del Señor, que fue predicar el evangelio predicar el evangelio para todos, predicar el evangelio para todos, a todo el mundo. Y vemos también que es una cosa interessante, que Hechos não foi solamente um período específico da história da igreja, pero é uma história que tem continuidade. É um ministério contínuo. Mire, describe como Jesús deixou uma missão para os apóstoles e agora recebimos essa missão e seguimos com esse tema de la predicação do evangelho. Então, é um ministério contínuo. Começou com Jesus, os apóstoles vieram com continuidade e nós continuamos a obra de los apóstoles que foi deixada por Jesus. Amém? Vemos que o livro uma das maneiras de estudar Hechos é por los líderes. O livro de Hechos tem dois líderes principais e que describen todos los hechos, entre comillas, de ellos. Vemos el ministerio de Pedro, que se puede ver del capítulo 1 hasta el capítulo 12, que es la primera parte del libro, y vemos también el ministerio de Pablo, que es del capítulo 13 hasta el capítulo 28. Entonces vemos que Pedro, él abre la puerta a judíos, samaritanos
y después, con una resistencia y tal, a los gentiles. Ya Pablo, él le lleva las buenas nuevas a los gentiles del Imperio Romano, por medio de sus viajes misioneros. Entonces, una manera de estudiar hechos para su comprensión es por medio de sus líderes, Pedro y Pablo. Pero la descripción del libro no es que Pedro muere y después Pablo viene y asume su local, no. Mientras Pedro está predicando el evangelio, Pablo también está predicando el evangelio. Son ministerios paralelos. Ambos hombres tuvieron experiencias paralelas, tanto en pruebas como en ministerio, bajo el mismo espíritu. Entonces, Pablo atravesó varias cosas, Pedro también, pero los dos siguieron predicando, ¿vale? Autor, na mesma página 69, 69, vemos que Lucas ele é historiador meticuloso. Tá? Já estudamos o Evangelho de Lucas, quem foi esse, digamos, não, esse discípulo, né? Pero Lucas, né, foi o médico amado e companheiro cercano de Pablo. Y vemos que el libro de Hechos, hermano, es la parte 2 del Evangelio de Lucas. Es como si el Evangelio de Lucas y Hechos fuera solamente una obra, una epístola dividida en 2 partes, ¿vale? Y acredita-se que ele escreveu Hechos mientras em uma de suas viagens missioneiras, em uma dessas pausas, ele escreveu escreveu Hechos. Há uma evidência interna acerca do texto, que foi Lucas quem escreveu, porque o griego que del Evangelho de Lucas é o mesmo del Hechos de los Apóstolos, ¿vale? El mismo griego. Lucas, hermano, si clasificamos o nível de griego del Nuevo Testamento, temos 3 níveis. Um nível simples, sencillo, de uma pessoa sencilla quem escreveu, um nível intermediário e um nível avançado, quase cerca del griego clássico. O nível mais sencillo, vemos Marcos, algumas epístolas as epístolas de Pedro, é um griego de uma pessoa mais sencilla. Um griego intermediário vê-se que é o griego de Pablo. Por quê? Porque Pablo era por natureza, né, romano, pero era judío. Então, sua língua materna era hebreu e arameu. Então, griego viene depois. E, hermano, temos conhecimento que uma pessoa pode estudar toda uma vida, pero jamás é muito difícil ela escrever e falar como uma pessoa da língua materna de aquela língua. Então, agora mesmo estou estudando espanhol, hablando, escrevendo, fatal, como um niño de 5 anos que está começando a escrever. Por mais que se estude, jamás escreveré, ou tardará um montão escrever como uma pessoa que nasceu hablando e escrevendo espanhol. Então, por la clasificación, el griego de Pablo es muy bueno, es buenísimo, pero no es un griego de quien es griego, ¿comprende? Diferente de Lucas, que viene del mundo pagano. Entonces, la lengua que Lucas conocía era griego. Entonces, el nivel de escrita de Lucas, el vocabulario, las palabras, las construcciones gramaticales de Lucas son mucho más bem estruturadas, profundizadas, diferente de outros autores. Como Marcos, no exemplo, já falamos acerca disso, que ele usa muito a conexão e. Então, ele está escrevendo, e Jesus andou, e caminhou por a Galileia, e foi para a Judeia. Ele vai construindo o texto com conectores, digamos, sencillos, entre comillas, para pobres. Pero Lucas não tem essa preocupação. Ele escreve de maneira contínua, com um texto muito mais erudito. Creio que é essa palavra, um texto mais culto, digamos assim. Vemos que há algumas evidências do escrito de Lucas. Primeiro é o prólogo. O autor
dirige el texto a lo mismo personaje del Evangelio, ¿vale? Que es Teófilo. Entonces, él hace referencia, ¿no?, a un primer escrito que es justo el Evangelio. El primer escrito que está en el capítulo 1 de Hechos es el Evangelio. Y ese primer escrito, ¿no?, solo el Evangelio de Lucas encaja perfectamente en esa frase, ¿vale? Entonces, Hechos es la parte 2 de ese escrito. Y la misma investigación que fue hecha por Lucas para el Evangelio, él hace aquí en Hechos. Entonces, ¿se cree, hermano, que se pasó mucho más cosas en la iglesia primitiva? Seguro que sí. Pero Lucas solamente escribió lo que tenía seguridad. Seguridad después de su investigación, justo para escribir esos dos volumes, ¿vale? Entonces vemos dos volumes, una historia. El Evangelio de Lucas trae lo que sería el ministerio terrenal de Jesús. Entonces Jesús ha venido, predicó, enseñó, comenzó ese ministerio. Y en Hechos vemos el ministerio espiritual, que es justo lo que Cristo siguió haciendo por medio del Espíritu Santo, usando sus siervos, usando los apóstoles. Y una curiosidad, hermano, es que ese nombre, libro de Hechos, ¿no?, el libro de Hechos o Hechos de los Apóstoles, no fue un nombre que ha llegado temprano. Comprende? Un ejemplo, Evangelio de Mateo se llama Mateos, ¿vale? Pero Hechos de los Apóstoles fue un nombre que ha venido mucho después, aproximadamente 200 años después de Cristo. Y hay una discusión acerca de ese nombre por el contenido del texto. Algunos teólogos entran en esa discusión, dijeron que en verdad el libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. No sé si ya has escuchado ese termo. Hechos del Espíritu. ¿Por qué? Porque quien obra a todo tiempo, en todo tiempo, es el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles son instrumentos, ¿no? Instrumentos, pero quien obra, quien hace, los hechos son del Espíritu. Entonces, mucho tiempo después entró una discusión, pero al final se quedó el libro de Hechos, ¿no?, Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Vemos también ese translape, esa continuidad, ¿no?, un vínculo indisoluble, que está en Lucas, la continuación entre Hechos y Lucas, al final, né, del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, en Lucas 24:1, né, vemos essa continuidade que os versículos finales de Lucas, Lucas 24:46 hasta 53, tiene uma conexão directa com Hechos, capítulo 1, versículos 1 e 12. Ambos livros compartem o mesmo estilo literário, compartem a mesma teologia e propósito histórico, que é justo documentar os hechos de salvação. Vemos que em Lucas hay a salvação viene por Cristo e em Hechos de los Apóstoles a salvação viene por la predicação del Evangelho. Vemos também que Lucas usa fuentes parecidas para los dos volumes. En Hechos de los Apóstoles, ele usa como fuente de informação los testigos directos, ¿vale? Ele conocía, né, de primeira mano as atividades de Pablo. ¿Por quê? Porque viajó con Pablo. Entonces, muchas veces él viene, mire, le usa el termo nosotros, porque nosotros fuimos, nosotros atravesamos, porque él conoció a Pablo. Ele passou junto com Pablo muitas coisas. Vemos também as entrevistas. Ele conversou com cristianos em Jerusalém e Cesareia. Conversou com os dois. El equipo missioneiro também, vemos dados de colaboradores como Silas, Timoteo e Marcos. Ele conhecia essas pessoas. Então, você conversou com elas para escrever a Hechos. E também o tempo que passou em Cesareia. Compilou, ele juntou todas as entrevistas, essas informações, e as pessoas creem
que en su tiempo en Cesarea fue el tiempo que se quedó para escribir Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Aquí tenemos una línea del tiempo con una trayectoria, ¿no? Trayectoria, faltó ese, trayectoria de composición. Que, mire, el tiempo o el camino, el rumbo que Lucas usó para escribir el Evangelio. Vemos que ele passou um tempo de investigação, viajando com Pablo, juntando os testigos para escrever. Vemos também que ele juntou tudo e passou cerca de 2 anos organizando esses textos em Cesarea. E escreveu, né, a escritura final del segundo volume dirigido a Teófilo. E sua extensão, né, vemos que o livro foi também para apresentar ao Império Romano quem era a igreja primitiva. Hoje pela manhã eu estava estudando e vi um dado, né, interessante, que algumas pessoas creem que o livro de Hechos, né, foi escrito como uma maneira de como uma defesa, não? Como uma defesa de Lucas para Pablo. A persecução ao cristianismo estava muito dura, muito difícil, pero ela tinha origem religiosa, porque os judeus estavam perseguindo os cristianos, os novos creyentes. Então, os judeus envenenavam o Império Romano contra os cristianos, dizendo: mire, eles são uma ameaça. Tenemos que, então, os cristianos eram perseguidos por 2 grupos. Um primeiro grupo, os romanos, e os judíos. Então, Lucas tem essa iniciativa, essa teoria que de escrever o Evangelho e também Hechos como defesa, principalmente o livro de Hechos, como defesa para Pablo, para defender a Pablo, para dizer: mire, todas essas ameaças contra a igreja são mentiras. A igreja é solamente isso. É um povo sencillo, simples, que está seguindo os passos de Jesus e está predicando o evangelho. Não somos uma ameaça. Estão mentindo para vosotros. Então, há essa teoria que se crê que Lucas escreveu Hechos como maneira de defesa de Pablo, para defender a Pablo, ¿vale? Vamos para os antecedentes de Hechos. Isso também está na página 69, a mesma página, introdução histórica, autoria e propósitos didáticos. O autor Lucas, já sabemos, né, aunque alguns críticos especulam uma fecha tardia, isso também é uma coisa interessante, basada em Josefo, né? Em Josefo. Há um historiador judío, hermano, chamado Flávio Josefo, creio que vocês conhecem. Se não conhecem, ele tem um livro muito conhecido, o livro de los Hebreus. Ele conta como a vida de los judíos em los dias de los romanos. E Lucas, algumas pessoas dizem: mire, eu creio que Lucas consultou Josefo para escrever Hechos. Pero vamos a ver que, em verdade, isso não é possível, justo por la fecha. La fecha de los acontecimientos, né? Os acontecimentos de Hechos são tempranos comparada à la história de la igreja primitiva. Por quê? Porque vemos que em Jerusalém, depois do ano 66, explode, né? Explode uma revolução e Jerusalém e o templo são destruídos em el año 70 después de Cristo. E os factos de Lucas, que Lucas escreve, não são mais allá que 61 después de Cristo. Então, cree que, em verdade, tanto a autoria como a fecha de composição são muito mais tempranos. ¿Vale? Eso son, ¿por qué? Porque Lucas no menciona los siguientes eventos cruciales,
lo que sitúa el libro antes del 64 después de Cristo. Y aquí tenemos 4 eventos que el libro no tiene. Incendio de Roma, eso es un facto importante. Debería estar en Hechos, pero no está. La persecución imperial entre 64 y 67, 67 también no está. La rebelión judía en 66 y la destrucción del templo. Son factos importantes y no están en Hechos. Entonces se cree que Lucas escribió todo eso antes de esos momentos, antes de esa situación, ¿vale? En la página 70 vemos los propósitos, ¿no? Que es confirmar la fe, ¿no? Vemos que Lucas tiene ese deseo de instruir a Teófilo. Si el Evangelio de Lucas instruyó a Teófilo sobre la persona de Jesucristo, vemos que el libro de Hechos, ele debía agora instruir acerca de las actividades de los apóstoles. Ele estava escrevendo acerca desse tema. E é justo um puente didático entre o ministério terrenal com o ministério espiritual do Espírito Santo. Agora vamos para o alcance geográfico, Hechos capítulo 1, versículo 8, esse versículo tão conhecido que, bien, nuestros corazones queman por misiones, que es justo el cumplimiento del mandato del Señor Jesús. Vemos Hechos 1:8, donde hay una descripción de dónde empezaría el Evangelio, dónde comenzaría el Evangelio hasta dónde llegaría. Y vemos que de Jerusalén a Roma, o sea, hasta los confines de la tierra, hasta el mundo, hasta el fin del mundo conocido de ese momento. Claro, hermano, hoy sabemos que el mundo es mucho más grande que ese contexto que se ve aquí en el texto, pero el mundo conocido de aquellos días era só hasta aquí, era solo hasta aquí, ¿vale? Entonces vemos un ministerio en Jerusalén, del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Vemos un ministerio de Judea y Samaria, después del capítulo 8, justo que después del mártir de Esteban, que es cuando las personas empiezan a huir de Jerusalén y a predicar el evangelio en otras partes, y los confines de la tierra, del capítulo 9 al 28, que es Asia Menor, Grecia y Italia, ¿no? Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos ese alcance geográfico del texto. Las rutas, né, de propagação do evangelho, vamos ver com um pouco mais, com mais detalhes adelante. Vemos que são 3 viagens misioneiras de Pablo, junto com su viaje hasta Roma. Então, vemos o primeiro viagem, um viagem mais curto, onde ele atravessa Chipre, Antioquia de Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. O segundo viaje, né? Perdão, o segundo viaje, vemos que ele vai muito mais allá. Ele vai para Síria, Cilícia, Filipo, Tessalônica, Berea, Atenas e Corinto. ¿Vale? Eu tuve, hermano, o privilégio de visitar essas 2 cidades, Atenas e Corinto. E de verdade, são cidades belíssimas. E vemos, né, que nesse momento, a cidade já há pessoas de todo o mundo em essa cidade. E vemos agora a urgência que Pablo tinha de predicar o evangelho para esta cidade, porque a idolatria é muito forte e há pessoas de todo o mundo nesse local. E o terceiro viagem, vemos Éfeso, que foi um viagem estratégico, Macedônia e o continente, e ele sigue predicando por el continente griego. E também, hacia seu último viagem, né, hacia Roma, o evangelho precede a Pablo, sua chegada marca o fim geográfico do livro. Então, vemos esses 3 viajes junto com o viaje para Roma. Vemos também um crescimento, hermano, numérico explosivo em el texto. El texto trae esse dato, ¿vale? Em Pentecostés, né, Pentecostés 2:41, vemos uma conversão de 3,000 almas. Imagine esse culto, hermanos. Depois de uma predicação, 3,000 almas se rindiendo
al Señor Jesús. Imagina ese mensaje, imagina el poder del Espíritu en ese día. Vemos também outras conversões, um pós-milagro, né? Em Hechos 4:4, uma conversão de 5.000 homens, 5.000 almas, né? 5.000 homens. Depois vemos em Jerusalém 6:7, uma grande multitud, uma multiplicação grande em el número de los creyentes. E depois, al mundo, né? Em Hechos 17:6, vemos que ele transtorna o mundo inteiro. Então, Lucas, hermano, inserta estadísticas estratégicas para mostrar o êxito imparável do evangelho. Mire, empezamos aqui com 3.000 pessoas, pero agora temos um alcance muito mais allá, muito mais grande de lo que muita gente pensava. Bien, vemos esse crescimento em el texto, punto a punto com esses dados. Pero também vemos o cristianismo, e como eu estava dizendo, né, Lucas tem essa preocupação de revelar que o cristianismo não era uma ameaça política, que era que os judíos estavam tentando fazer com os cristianos. Mire, Jesus foi preso por um crime, entre comillas, político. Os judíos envenenaram o governo romano para prender a Jesus. Com que acusação? Como um rei, como que estava tentando ali pelear contra Roma. Então, vemos que Lucas tem essa preocupação de trazer à luz quem eram os cristianos, quem era lo que era o cristianismo. Então, vemos que o texto vem com um caráter espiritual, revelando que o reino de Deus não entra em conflito com a cidadania romana. Vemos também, né, que ele tem uma defesa antecessa, né? Lucas pudo haver escrito Hechos como parte da defesa legal de Pablo ante o imperador, como já falei aqui, e a predicação livre, né? Pablo predicava abertamente e sem impedimento, provando sua inocência política. Então, vemos que Lucas tem esse desejo, né, de trazer a inocência do cristianismo. Pero ele sofre com quê? Com a oposição. Os judíos incrédulos. Vemos, hermano, que os judíos incrédulos manipulavam as autoridades gentiles contra os cristianos. E Lucas hace uma denúncia acerca desse tema em seu texto. ¿Vale? E interessante como ele deixa muito claro a injustiça que foi hecha contra, um exemplo, né, um dos casos, contra Esteban. Esteban era inocente, hermano. Ele era inocente. Um diácono gentil, predicador do evangelho, inteligente, lleno do Espírito Santo, pero foi acusado por miembros de uma sinagoga, que era a sinagoga de los judíos livres. E Lucas traz os detalhes da trama, de como foi planeado, hasta que Esteban foi levado a um juzgado e condenado. Então, ele traz esse tema, né, de los judíos que manipulavam as autoridades religiosas, pero também manipulavam as autoridades gentiles. Vemos a inocência civil, né? Os romanos confirmavam constantemente que Pablo não cometia crimes políticos. Não cometia crimes. Vemos a prueba é que Pablo era preso, levava uma paliza, pero depois era solto. Porque investigavam e viam, de verdade, não tem nada. E soltavam. E também a violência religiosa, né? Desde o apedreamento de Esteban hasta as conspirações contra Pablo, o ódio era puramente religioso. Né? Aparentemente, o governo romano não achou nada politicamente ofensivo contra Pablo. E vemos também que Hechos traz a missão a los gentiles. Tá? Lucas justifica o cambio de enfoque. Né? O mensaje se oferecia primeiro a los judíos, ¿vale? Que era o pueblo elegido por Deus, pero ante su rechazo,
el mensaje viene para los gentiles. El evangelio volvió ahora para los gentiles. Vemos en Hechos capítulo 13, versículo 46. Pues que los desecháis, nos volvemos a los gentiles. ¿Vale? Bien, avanzando un poco más, vamos ver ahora el contenido de Hechos. Na página 72 en su libro, vamos a estudiar ahora el contenido de Hechos. Lo que tiene Hechos de los Apóstoles que nos llama atención. Vamos para a introdução a Hechos, né? O evento central, né? O primeiro capítulo de Hechos é a introdução ao evento mais importante do livro, que é justo a venida del Espírito Santo, em dia de Pentecostés. Incluso eu estava mirando, lunes agora há dia de Pentecostés na Espanha, é um dia festivo, não? Eu estava mirando em el calendário que há dia de Pentecostés. Eu creio que estava equivocado. Pero há uma fecha em Espanha para o dia de Pentecostés, não? Déjame ver aqui, a hora eu me quedei curioso. 31 de outubro. Déjame ver. Dia 25 de maio esse ano, lunes de Pentecostés. 25 de maio, lunes de Pentecostés. Não sei se é festivo ou não. Bien, pero en la tradición católica, ¿no? Se tiene ese día de Pentecostés, pero esa tradición viene justo de los judíos y después de los cristianos, donde el Espíritu ha venido en esa fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía, ¿vale? Entonces, ese evento marca el nacimiento oficial de la iglesia cristiana. Muitas igrejas, principalmente as igrejas tradicionais, creem que esse evento foi solamente em Hechos 2, que não há continuidade. Foi solamente um evento para que a igreja fuera como cargada del poder para predicar, pero depois não passa nada, né? Já terminou. Pero nós, né, como creyentes da Assembleia de Deus, pentecostales, creemos, né, que os dons y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu es para hoy, hasta los días de hoy. Y vemos que Hechos es un libro de, entre comillas, primeras cosas, y un libro también de transiciones. Bien, este evento, né, de la venida del Espíritu Santo, né, en el día de Pentecostés, marca el nacimiento de la iglesia cristiana, ¿no? Fue el inicio oficial de nuestra actual era eclesial, que es un evento irrepetible, né? Jesús prometió enviar el Espíritu Santo después de su muerte y ascensión. El cumplimiento de ese plan dio poder a los discípulos para ser testigos en todo el mundo. Vemos, hermano, vamos ver ahora que hay una lista ahí en su libro que es que habla acerca de Hechos, que es el libro de las primeras cosas. Bien. En Hechos vemos que hubo la primera elección. La iglesia tuvo que elegir a alguien para reemplazar a Judas, ¿no? Judas, bien, estaba muerto y necesitaban de alguien para esa plaza, bien. Y vemos el texto que la iglesia oró, ellos tenían 2 candidatos, pero uno fue elegido. Entonces temos a primeira eleição. O primeiro sermão é depois de Jesus, que vem Pedro com sua primeira mensagem, onde marcando essa nova era cristiana. Também as primeiras conversões, né? Porque uma coisa é você converter-se a Cristo com Cristo em vida, e outra coisa é alguém falar de Cristo que já morreu, ressuscitou, já não está mais entre nós e alguém creer nessa prédica. Compreende a diferença? Uma coisa é você ver o milagre de Cristo e outra coisa totalmente diferente é alguém dizer que Cristo obrou, que Cristo ha hecho milagres. Então, vê a diferença? Que há uma diferença. E vemos que no livro de Hechos, as primeiras conversões de pessoas que escutaram a história, que escutaram o evangelho e agora estavam creyendo, ¿vale? Vemos também que ele passa os primeiros milagros, né? O primeiro milagro
después de Jesús, que es la sanidad del hombre cojo en la puerta del templo. Un hombre conocido, las personas conocían y fue sanado. La primera persecución, los apóstoles son arrestados por primera vez y la persecución se queda más fuerte después de la muerte de Esteban. Y el primer castigo, que ese texto, hermano, es muy interesante, que es el texto de Ananías y Zafira, que es la primera disciplina. Y mire que la disciplina en la iglesia primitiva era una disciplina de muerte, ¿eh? Ellos fueron muertos. Entonces vemos también la elección de los primeros diáconos, ¿sí? Se eligen 7 hombres de buen testimonio, ¿no? Para el servicio. Eso está en Hechos capítulo 6, versículos 1 hasta 7. Y esa elección fue justo después de los primeros problemas. La iglesia tenía una división con la recaudación. Lo dinero llegaba para el social de la iglesia y una parte era para las viudas de los judíos que estaban ahora convertidos al cristianismo, y una parte más pequeña, menos dinero, menos ayuda, para el grupo de las viudas, las personas carentes, los órfanos, de los gentiles, de las personas que no tenían convertidos al cristianismo, pero no tenían origen judía. Entonces tenía una diferencia. Y eso generó, hermano, una confusión muy grande en la iglesia. Y la confusión llegó para dónde? Hasta los apóstoles. Y ellos, bien, para arreglar todo, bien, mire, nosotros no tenemos como preparar los mensajes, predicar y servir las mesas, repartir las ayudas. Entonces, vamos a traer esas personas para nos apoyar. Y la idea fue buena y levantaron-se los primeros diáconos, ¿vale? Venido de los primeros problemas. El primer sermão laico, né, que Estevão, um não apóstolo, dá um poderoso resumen histórico. Para mim, me encanta, irmão, essa prédica de Estevão. Me encantam. Todas as vezes que eu la veo, que leio, ela não me llama atenção, eu me emociono por um sermão muito, muito forte. E o primeiro mártir, né, Estevão muere apedreado, convirtiendo-se em primeiro mártir cristiano, ¿vale? Vemos también que vemos los primeros gentiles convertidos, ¿no? El Espíritu Santo cae, ¿no?, sobre la casa de Cornelio, un hombre gentil, que eso genera también una confusión en la cabeza de Pedro. Pedro también, hermano, Pedro es un poco resistente a comprender la conversión de los gentiles. Él tiene allí el texto, Pedro, un corazoncito un poco duro para creer que el evangelio también era para los gentiles. Vemos también que el nombre cristiano fue usado por primera vez en Antioquía. Vemos en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y vemos también que el mártir apostólico, ¿no? Jacobo es ejecutado por Herodes en Hechos capítulo 12, versículo 2. Vemos também el llamado misionero, né? El primer llamado oficial al servicio misionero en Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2, que fue para Barnabé y Pablo. Vemos también el primer concilio, né? Hermano, los concilios después siguen, né, en toda la historia de la iglesia. Los concilios son muy importantes justo para arreglar, para poner en línea los acuerdos doctrinales de la iglesia. Entonces, cuando una heresía o una nueva una nueva enseñanza empieza a llegar y que se ve que no está en línea con la palabra de Dios, los concilios son importantes. Ese concilio mismo fue después de ¿qué? Una confusión, porque los gentiles estaban empezando a juntarse a los cristianos y a convivir con los judíos. Y los judíos querían poner la ley de Moisés para los gentiles. Entre las leyes, la ley de la circuncisión. Entonces imagina un hombre adulto
en un tiempo que no tiene anestesia, que no tiene médicos especializados, hacer la circuncisión. ¿Cómo era difícil? Y los judíos, no, tiene que, para ser un miembro de la alianza, tiene que hacerlo. Y al final, né, entre los varios puntos del concilio, un de los puntos era ese tema de la circuncisión, de los costumbres judíos de la ley para los gentiles, hasta que llegaron, gracias al Señor, a un acuerdo que no hacía falta, que eso es una ley de los judíos. Bien, qué bueno, mi hermano. Imagine, porque si ellos no tuvieran llegado a ese acuerdo, seguro que estaba hasta hoy. ¿Sí? Misión en la Europa, né? Vemos la primera predicación en el continente europeo, en Filipos, que está en Hechos 16. Entonces, es un libro de las primeras cosas, pero también es un libro de las transiciones. Entonces, vemos la salida de los evangelios, ¿vale? Del ministerio terrenal de Jesús. Y vemos para la llegada de las epístolas, que es justo las actividades y doctrina de los apóstoles. Entonces, entre las epístolas y los evangelios, Hechos también es ese libro de transición. Imagine cómo iría a hacer falta, cómo iba a hacer falta. Si sacamos Hechos, después de Juan, ya empezamos con Romanos. Iría faltar algo, comprende? Entonces, Hechos también hace esa transición entre los evangelios y las epístolas, ¿no? Es un libro introductorio lleno de antecedentes históricos, mientras las epístolas detallan la enseñanza, Hechos narra la acción inicial del Dios y la era de la iglesia, ¿vale? Entonces, hermano, Hechos marca, ¿no?, la nueva era de la iglesia. ¿No? Dios, né, começou algo novo que ha perdurado casi 2 milenios. Né? Y en esa introducción divina hubo señales y milagros inusuales que autenticaron el nuevo mensaje de salvación para los judíos y los gentiles. ¿Vale? Vamos ahora para ese señal, ¿no? Señal de introducción versus permanencia, ¿no? El fenómeno del viento, las lenguas de fuego y el hablar en lenguas no deben ser la expectativa estándar diaria del cliente. Son fenómenos de la introducción divina, ¿vale? Entonces vamos ver por el concepto, cada uno. La ley de Moisés, cuando ella llegó, se acuerdan en Éxodo y tal, tenía truenos, relámpagos, terremotos y como estado de permanencia, dadas sin fenómenos a la segunda vez, como está en Éxodo capítulo 34. La provisión divina, né? Vemos el maná diario por 40 años. ¿Eh? Y el estado permanente cesó el maná cuando el pueblo llegó para Canaán. Y en la era de la iglesia, vemos que con viento, con fuego, con lenguas, en Hechos 2. Pero la consolidación de eso en estado permanente viene por la palabra. Claro, hermano, ahora yo voy a explicar. Con eso, no es que el fuego terminó, las lenguas terminaron, no. Pero todo eso viene con la palabra. Comprende? Con la enseñanza de la palabra. Es un ejemplo. Los cultos aquí, nosotros no escuchamos un sonido de trueno, de relámpagos. Escuchamos lo que? Escuchamos la palabra. ¿Por qué? Porque estamos en ese estado de permanencia. Y por medio de la palabra, ahí viene el fuego, el confronto contra nuestros pecados, viene la santificación, vienen las demás cosas. Entonces, los señales es el evento inicial. Entonces, se ha escuchado un sonido fuerte, si un viento ha venido y tal, pero eso no es permanente. Lo permanente de hoy es la palabra. El avivamiento viene por la palabra. Entonces, nosotros oramos, sí, oramos, clamamos, hablamos en lenguas, yo hablo en lenguas y yo lloro y todo más. Pero todo eso viene por
el Espíritu y por la palabra. Amén. ¿Tranquilos? Vemos que el Espíritu Santo, né, en Hechos, hay 50 menciones del Espíritu Santo. ¿Verdad? Es el libro del Nuevo Testamento que más menciona al Espíritu. De aquí, né, extraemos gran parte de la pneumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, que será una asignatura que veremos un poco más adelante, ¿vale? Y es un libro que trae la personalidad del Espíritu. Sí, hermano, el Espíritu es una persona. Y como una persona, él tiene detalles, tiene características. Ele não é solamente uma força, como muitas pessoas ensinam. É uma persona divina, a la que se le puede. Vemos, não se, vemos mentirle, né? Pedro confronta a Ananias e Safira por mentir ao Espírito Santo, né? Não se pode tentá-lo, né? Safira é acusada de tentar ao Espírito do Senhor. E também não se pode resistir-se, né? Estevão acusa a los líderes de resistir-se ao Espírito Santo. Então, essas são características do Espírito. Não se pode mentir, não se pode tentá-lo, não se pode mentir-lhe, tentá-lo e não pode resistir-se, ¿vale? Vamos, obras e manifestações do Espírito. Então, vemos que o Espírito bautiza as pessoas. E que é, porque foi uma promessa de Cristo em Hechos capítulo 1, versículo 5. Vemos também que o Espírito llena as pessoas, pero ele não llena solamente um vaso, ele não llena, né, para quedar-se ali parado, não. Ele llena para capacitar esse vaso para o serviço de la obra de Deus. Então, muitas pessoas pedem, Senhor, llena-me com tu Espírito, llena com tu Espírito, vale. Então, lo que tu irás fazer com toda essa unção, com todo esse aceite. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Llena. Sí, ¿para qué? Entonces, cuando pedimos, hermano, cuando pedimos, Señor, lléname, debe haber un propósito. Entonces, lléname, Señor, porque yo quiero llegar a un hospital y orar por los enfermos para que ellos sean sanados. Y para que tu palabra sea predicada y las personas escuchen tu voz y acepten tu palabra. Entonces, hay un propósito, ¿vale? Outra manifestação é o consuelo, né? Então, o Espírito consola para fortalecer as pessoas e dar paz. E também chamados, né? O Espírito chama as pessoas e designa, hace a designação de pastores e missioneiros. Vemos em Hechos 20, 29. E vemos as formas de ingresso, né? Que viene através de uma venida, de um derramamento, de uma promessa, um dom e é algo que recebe. São as formas de ingresso do Espírito que aparecem em Hechos 2. Outra coisa muito forte em Hechos 2 é o poder de la oração. O poder da oração, irmão, é um poder com motor constante em el texto. Vemos, casi cada capítulo de Hechos menciona uma oração ferviente, né? Hechos 1:14, Hechos 2:42, 4:26, 12:5 e 20:36. A oração precede a los grandes movimentos del Espírito e a la expansão missioneira. Outro ponto também é que o texto dijo que os discípulos foram chamados a ser testigos. Pero Hechos 1:8, pero recibiréis poder quando haya venido sobre vosotros el Espírito e me sereis testigos, né? Então, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e hasta lo último de la tierra. Então, vemos, né, que esse texto chama, né, a cada um a dar esse testemunho do poder de Deus em suas vidas, ¿vale? Avançando, né, a predicação em Hechos, mesmo é um livro, né, muito histórico, pero também tem enseñanzas, tem sermones, prédicas. Então, a ação de testificar se cristaliza em 12 grandes sermones, 4 sermones de Pedro, 6 sermones de Pablo
y dos otros, ¿no? Un de Santiago y otro de Esteban. Miren, hay 12 sermones en Hechos de los Apóstoles. Los mensajes de Pedro, ¿no? Vemos que son cuatro, tenemos cuatro principales, ¿no? Pentecostés, como ya hablamos aquí, a los peregrinos judíos en Jerusalén, en la puerta, ¿no? de Salomón, en la puerta del templo, explicando la sanidad del cojo, en la casa de Cornélio, também uma prédica, em la apertura a los gentiles em Cesarea, e também há o concílio de Jerusalém ante os apóstolos e ancianos. Então, Pedro tem quatro mensagens principais. E os mensajes de Pablo, aí pode sentar-se que vamos fazer uma lista. Há a sinagoga de Antioquia, onde ele apresenta a Jesus como o Messias prometido de Israel. Há também a colina de Marte, né, em Atenas, ante filósofos gregos, falando del Deus no conhecido. É interessante, hermano, quando visitamos esse local, é um local que parece como, creo que é essa palavra em espanhol, uma arena, ¿sí? Uma arena como de futebol, como um teatro, e é uma zona muito ampla, e ela tem uma acústica muito interessante, que é como se quem habla al centro se escucha muy lejos. Entonces, usted comprende como en un tiempo que no tenía altavoz, no tenía micrófono, las personas escuchaban las cosas. Y hay varios altares, ¿no? Por toda parte. Y hay un espacio que se creen que fue justo el altar donde Pablo ha visto que era a un Dios no conocido, que era por la mitología griega, como ellos tenían miedo de los fenómenos de la naturaleza, ellos pusieron dioses para cada fenómeno. Entonces, un dios del mar, un dios de la fertilidad, dios enfim, colocaron en su mitología. Y hay un altar para el Dios no conocido. E essa é uma zona, é uma área que, como já dije, passam pessoas de todo o mundo a todo tempo, como uma feria, não? Como uma feria. E o texto dijo isso, e é interessante ver que, imagine Pablo para a multitud, para ensinar acerca de um Deus que eles não conheciam. E usa a mitologia grega, o espaço de la religiosidade grega para trazer Jesus para aquelas pessoas. Então, vemos que há essa prédica em Hechos 17, e os ancianos em Mileto, né, um discurso de despedida e exortação a los pastores Éfeso, e vemos em Hechos, né, Hechos 20, 17 a 38. Vemos também as defensas, né, as defensas legais de Pablo, são também prédicas, né? São prédicas acerca do Evangelho em Jerusalém, em Hechos capítulo 22. Vemos ante a Félix, em Hechos capítulo 24, ante o governador romano em Cesarea, e ante Agripa II, em Hechos 26, que é sua defesa magistral ante a realeza, ¿vale? E os dois mensagens, né, de Santiago e Esteban, Esteban predica, seu sermão está em Hechos capítulo 17, versículos 2 hasta 53, ele faz um resumo histórico e comentário do Antigo Testamento mais extenso do livro, combina com seu martírio, e também Santiago 15, 13 a 21, conclusões do Concílio de Jerusalém, estabelecendo as bases para a convivência entre judíos e gentiles. E Santiago, hermanos, é o hermano de Jesús, ¿vale? Que era o líder da igreja em Jerusalém. E señales de apóstolo, né? Vemos em 2 Coríntios 12, 12, com todo, las señales de apóstolo han sido hechas entre vosotros, señales, prodigios y milagros, né? Los mensajes de los apóstoles fueron autenticados por Dios mediante milagros a través de ellos, e isso el texto trae. Vemos que dentre los milagros de Pedro, tenemos algunos, ¿vale? En Hechos. Sanidad del cojo, ya hablamos. Eneas, el paralítico. La resurrección de Dorcas, en Hechos 9. Y las sanidades generales en Hechos capítulo 5, ¿vale? Y los milagros de Pablo, también tenemos con Listra
e Filipos, né, a sanidade de paralítico, a liberação de um espírito de adivinhação, e em Troas e Malta, Lucas traz a restauração de Eutico e sanidade do padre de Públio, ¿vale? Então, Pedro e Pablo, os dois, têm sua lista de sermones e também de milagros, ¿vale? Misiones em Antioquia, né? Interessante que Antioquia, hermanos, era uma igreja missioneira. Antioquia era uma igreja que hacía uma inversão increíble para os dias que viviam em missões. Eles se oravam, apartavam as pessoas e enviavam essas pessoas para predicar o evangelho. Vemos em Hechos 13, né, o texto que traz Barnabé e Saulo para esse tema de missões. E a mim me gusta sempre deixar claro isso, é que muitas pessoas muitas vezes se equivocam, né, cometem esse erro por el texto de pensar, não? De pensar que como o texto está seguido, as coisas se passam como de um dia após outro. Então, em um capítulo, Pablo se convertiu, em outro capítulo, Pablo já saiu para predicar o evangelho. E não é isso, hermano. Entre sua conversão hasta ele ser apartado, se ser parado para ser um missionário, temos um intervalo de ao menos 9 anos. Então, foi um tempo de preparação, de vida com Deus, de oração, hasta ser levado como missionário. ¿Vale? Então, me gusta trazer essa informação para ver que não é de toda maneira, ¿vale? Para que você veja que não é de toda maneira. Então, vemos, né, que ele é chamado em Antioquia e levado para as missões. E Lucas traz os 3 viajes épicos que ele faz. Então, vemos, né, que se estabeleceram esses viajes, né, os propósitos, fundação de las igrejas, e las igrejas ele não abria em um local oculto, não, ele buscava os principais locais, pontos estratégicos de igrejas, de grandes cidades, justo para que as pessoas conheceram a Cristo. Ele também, o propósito de los viajes era o fortalecimento. Vemos, né, que Lucas traz o desejo de Pablo, ele escreve acerca do desejo de Pablo de fundar uma igreja e depois volver a esta igreja para visitá-la, para apoiá-la, para ver como os irmãos estavam. E também liderazgo, né? Ele se instruía a novos cristianos para guiar as comunidades, porque Pablo era solamente um, não tinha 5, 6 Pablos naqueles dias. Então, ele necessitava fazer um treinamento para liderazgo de las igrejas. Ele não centralizava esse ponto. Ele centralizava a doutrina. A doutrina, sim. Quando se tinha dúvida, vamos falar com Pablo para ver o que ele está dizendo, ¿vale? En la pantalla, hermano, yo creo que no sé si es la más grande o de lado se ve. Ese es un mapa del primer viaje misionero de Pablo. Sigam la flecha, ¿vale? Se sai de Antioquia da Síria, e seguem, né? Eles seguem primeiro por la isla abaixo, la isla de Chipre. E la isla de Chipre, ele visita la Salamina, ele visita Pafos, isso, e sai de Chipre. Quando ele sai de Chipre, subindo aqui arriba, quando eles chegam à região de Panfilia, aqui foi onde houve a confusão, onde Juan Marcos se marchou, volvió para Antioquia e Pablo se quedou com Barnabé e seguiram hasta essa região de arriba, onde está o ponto azul que está aqui em pantalla, onde eles foram para Pisídia, onde foram para a região de Icônio, Listra, Derbe. Mire o mapa. Eu sei que está pequenito aqui, ó, nesse ponto azul que está movendo-se. Pablo hace el camino de vuelta, ¿vale? El mismo caminho que ele foi, ele volvió
¿vale? Pero ahora ele não passou por Chipre novamente, ele foi direto para Antioquia, ¿vale? Entonces, ese es el primer viaje misionero de Pablo, foi um viaje mais curto, né? Um viaje que ele visitou poucas cidades e seguiu. El segundo viaje misionero, ese el mapa se quedó más grande porque él visitó mucho más locales. Entonces, fue el viaje más largo, fue el viaje que él visitó varios locales. Sigan la flecha, ¿vale? De aquí, de lo mismo local, ¿no? Antioquia, de Antioquia, ¿no? De Antioquia. Y fue en ese viaje que hubo la confusión, ¿no? Barnabé queria levar João Marcos, Pablo não, e ele toma Silas e sigue. Quando ele está em la região de la Cilícia, né, um pouco mais allá, ele encontra quem? Timoteo. E nesse segundo viagem missioneiro, os estudiosos creem que o evangelho foi predicado em el primeiro viagem e Timoteo cresceu escuchando o evangelho e em el segundo viaje misionero, quando Pablo reencuentra, ele invita ele a seguirlo. Então, é uma história, né, de mestre e discípulo, mestre e apóstolo. Vemos que e Timoteo escuta o chamado e sigue com Pablo. Então, já temos em el equipo Pablo, Silas, Timoteo e depois, mais allá, viene Lucas, ¿vale? Entonces, el viaje sigue, ¿no? El texto trae todo ese trayecto, pero como es un viaje más largo, hermanos, no tenía como volver por el mismo camino. Entonces, él sigue y vuelve de Éfeso y vuelve para Cesarea, Jerusalén, hasta volver para la ciudad. Entonces, él sigue, sigue aquí esa pelota azul. Viene de aquí hasta aquí, en la región de Tesalónica, Berea, aquí, Filipos, baja para Atenas, Corinto, aquí en la región de Grecia, y después vuelve para Éfeso, hasta volver aquí para Cesarea, Jerusalén, y después vuelve para Antioquía. ¿Vale? Entonces, ese es el trayecto que Pablo hace en su segundo viaje misionero. Y el tercer viaje misionero de Pablo, vemos lo mismo, siguiendo aquí la flecha, sale de aquí de Antioquía y sigue también esa ruta, ¿no? De Cilícia. Aquí ele já vai um pouco mais arriba, para la região de la Galácia, Frígia, sigue por várias cidades aqui em la orilla, né, de la Asia Menor. Macedônia, sigue para aqui também, um pouco mais arriba, e depois barra para Grécia e Corinto. Depois, quando chega a Corinto, ele volve por aqui, por el caminho mais cerca del mar, e hasta chegar em Pátafa e volver para cá. A descrição del viaje, hermano, está em seu livro, ¿vale? E aqui, madre mía, como se quedou pequeno. Pero aquí, hermano, en la pantalla, yo creo que no sé si se puede ver, hay un esquema de los 3 viajes misioneros que yo he traído para explicar para vosotros cómo las epístolas, las cartas de Pablo surgen. Entonces, ¿cómo pasaba? Pablo llegaba a una ciudad, a una región, predicaba el evangelio, levantava un liderazgo, dejaba la iglesia allí, né, funcionando bem, saudável. Quando ele saía, chegavam quem? Falsos mestres, falsos ensinadores, e começavam a trazer doutrinas e heresias, doutrinas falsas e heresias. Essa era uma das situações. E chegavam ensinando, mire, Pablo não é apóstolo, não tem como ser, ele não caminhou com Jesus. Chegavam com essas coisas pequenas, para envenenar o povo. Então, se chegavam ensinando, mire, o evangelho que Pablo predicou não é verdade. O evangelho que temos aqui é o verdadeiro. Então, eles veniam com essas ideias ali para contaminar a doutrina. Hasta que alguém
escuchaba eso y llevaba esa información para Pablo. Y Pablo, cuando escuchaba eso, dijo, madre mía, qué cosa. Yo dejé hace pocos meses esa iglesia y ya están así. Entonces él paraba y escribía la carta basada en las informaciones que contaban de la iglesia. Entonces él escribía y los que informaron llevaban essas cartas para serem leídas em público para a igreja. Por isso, muitas vezes em las cartas vemos que ele, eu, Pablo, apóstolo do Senhor Jesucristo, justo para trazer a autoridade que muitas pessoas perguntavam acerca desse tema. A autoridade de Pablo. Com que autoridade Pablo ensina para nós? Então, as cartas, hermano, vienen de de los ejemplos, ¿vale? Es de esos falsos mestres y de las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Otro punto también eran los problemas, los pecados que la iglesia tenía y no sabía, Creo que no sabía cómo tratar las personas. Vemos um exemplo em Corinto, um caso de incesto, um caso de um pecado terrível dentro de uma família, e a igreja estava como se sendo de tonta, não passa nada, deixa essa família assim. E Pablo viene, dentro da carta, da primeira carta de los Coríntios, ele repreende essa família. Repreende incluso a igreja que não ha hecho a disciplina contra essas pessoas. Então, como Pablo supo disso? Alguém ligou para ele e contou. Ele escreve a carta. ¿Vale? Então, vemos aqui em verde o primeiro viagem missioneiro. Em esse viagem, a única carta escrita foi a carta a los Gálatas. Los Gálatas, ele trata, né, para a região de la Galácia. Era uma região de várias igrejas. E miren que a carta a los Gálatas tiene, ele chama o Gálatas insensatos. Por isso, ¿por quê? Porque ele dijo, mire, já dejé a vosotros hace pouco tempo. Se viene um ángel e predica outro evangelho que vosotros se considere anátema. Anátema em espanhol, sim? Anatema, considere anatema. Então, Pablo estava, hermano, para mim, o tom que usa o texto é muito duro. Estava um pouco ali, bem, não quero dizer aburrido, ele estava um pouco molesto, digamos assim. Bem, então, o primeiro viagem missionário, quando ele escuta notícias de los Gálatas, ele vem e escreve. Em el segundo viagem, ele já escreve primeira carta e segunda carta a los Tessalonicenses, vale? Ele já escreve 2 cartas ali para em esse segundo viagem missioneiro, e as pessoas creem que ele estava em Corinto quando escreveu a carta a los Tessalonicenses. A los Gálatas, ele escreveu quando estava em Antioquia de Síria, vale? Em Antioquia de Síria. Em el tercer viaje misionero, perdón, hermano, el artículo, porque en portugués viaje es femenino, por eso que a veces yo digo la viaje, pero el viaje, ¿vale? El viaje. En el tercer viaje misionero, él escribe 1 Corintios y 2 Corintios y Romanos, ¿vale? Acredita-se que uma ele escreveu quando estava em Éfeso, outra em Macedônia e Romanos quando aún estava em Corinto, tá? ¿Vale? E mientras estava preso em Roma, na parte roja, na parte de abaixo, mire, ele poderia estar o quê, hermano? Descansando. Estava preso. Um tempo na Itália, um tempo de vacaciones. Pero esse homem preso em el cárcel estava preocupado com as igrejas e com os pastores de las igrejas. Então, são as cartas de la prisão. Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E a última fase, né, que são as cartas pastorales, são as cartas personales, na parte amarilla de abaixo, dourado, ele escreve 1 e 2 Timoteo e Tito. Já é a parte final. A última carta, hermanos, creem que é 2 Timoteo. 2 Timoteo foi são as últimas palavras de Pablo escritas.
¿vale? Entonces, al final, hermanos, vemos que Hechos es esta carta de defensa. Defensa de tudo. Defensa do Evangelho, defensa de Cristo. E que essa defensa inspire cada um de nós de como predicar, de como ensinar e a ser llenos do Espírito Santo. Pero llenos com propósito. Não ser llenos solamente por ser llenos, pero llenos com propósito. Amém? Vamos ver solamente Tessalonicenses para concluirmos hoje. Cortito, rapidito, ¿vale? Vamos ver, terminamos Hechos, vamos para Tessalonicenses e já terminamos a classe de hoje, ¿vale? É interessante que há várias maneiras de estudar as cartas, ¿vale? Podemos estudar as cartas por viagem. Mire, viaje 1, Gálatas, viaje 2, Tessalonicenses, viaje 3. Pero uma maneira que o livro traz, ele organiza, né? As cartas é por tema. Então, ele busca todos os temas de los problemas e traz Tessalonicenses e Coríntios, que são justo os primeiros problemas da igreja. Depois, os demais, ele organiza por bloco, né? Por bloco, por cada um de los temas. Vamos ver Tessalonicenses 1 e 2. Isso. Na próxima classe, continuamos com 1º e 2º Coríntios e seguimos, ¿vale? Introdução ao ministério. Vamos ver Tessalonicenses, né? O apóstolo Pablo, né, ha sido missionário, né, como já hablamos, e que tem um dos missionários mais grandes de todos os tempos. Seu impacto não tem precedentes em la história da fé cristiana. Então, ele levou, hermano, o cristianismo a 3 grandes áreas do mundo mediterrâneo oriental: Ásia Menor, Macedônia e Grécia. Então, vemos, né, que de verdade ele levou o evangelho hasta o fim do mundo, né, hasta o limite do mundo que se conhecia em aqueles dias. E vamos ver primeira carta, né, de Tessalonicenses, né, na primeira epístola e os inícios em Macedônia. Por la cronologia, hermano, como eu estava dizendo, Tessalonicenses foi escrito quando Pablo estava em Corinto, al final, de los anos 50 ou início do ano 51. É um dos primeiros livros do Novo Testamento e o origen, né, Pablo e seus companheiros visitaram Tessalônica durante seu segundo viaje missioneiro, para que vocês se ubiquem em los viajes, ¿vale? E não se percam em cada escrita. Seguiram seu proceder usual, né, razonar desde a escritura em la sinagoga. Mire, eles chegavam na cidade, buscava quem? Buscava os judios, buscava las sinagogas. ¿Dónde tem uma sinagoga? Eu vou allá, eu vou ensinar a palavra de Deus, o evangelho, para os judios, tá? E o contexto, né? Tras sair de Tessalônica, Pablo passou por Berea e Atenas antes de chegar a Corinto, desde onde escreve esta carta, né? O autor é Pablo, como todos já sabem. Se nota que vemos que esse é um ponto muito importante, hermano, que as cartas paulinas tienen, as cartas de Pablo tienen el mismo estilo, bien, ¿vale? Um saludo inicial, bendição, acção de graça, doutrina e aplicação prática. Pablo tinha uma costumbre, ¿sí? Un costumbre de traer los temas principales de la carta al principio, ¿vale? Los primeros versículos traen los temas que iba a tratar en la carta. Y al final, ele termina, después de la doctrina, ele alaba a Dios con una canción que se llama doxología. La doxología é essa canção que Pablo traz e se vê bastante, principalmente quando vem uma doutrina muito profundizada, algo muito complexo, que se vê que ela é da sabedoria do Espírito. Depois desse entendimento, ele vem com de explicar tudo isso, ele vem com uma canção e depois saludos finais, ¿vale? Vemos que nesse viagem, né, e em la carta, esse equipo missioneiro, Pablo não trabalhou solo, né? A missão era um esforço de equipo
fundamentado em la colaboração ministerial. Então vemos que Silas está junto dele nesse momento, companheiro fiel de Pablo durante o segundo viaje missioneiro. Vemos que Timoteu, como eu disse, também estava junto com ele, e Pablo é quem escreveu essa carta. Agora, para onde Pablo escreveu, irmão? Para Tessalônica, né? Tessalônica era a capital de la região, e seu nome atual é Salónicas, uma cidade real, existe hoje. Se querem visitá-la, ela existe hoje. Antigamente era a capital da província romana de Macedônia. E era o que, irmão? Ela era uma cidade portuária estratégica em la Via Egnatia. Você, mire, Pablo não ia a qualquer cidade para predicar o evangelho. Ele ia a cidades específicas, estratégicas, para que o evangelho tivesse um alcance mais allá, o máximo possível. Então, Pablo iniciou seu ministério ali em la sinagoga judia, seguindo sua estratégia de alcançar primeiro as comunidades judias e depois a los gentiles, né? A igreja em Tessalônica era diversa e representava um cruce cultural importante. Então, você vê que a igreja em Tessalônica tinha judios, complexo trabalhar com judios, aqueles que reconheceram a Jesus como o Messias em la sinagoga, vale? Tinha os gregos devotos, que eram gentiles, atraídos ao monoteísmo judio, pero não circuncidados. E tinha também mulheres líderes, muitas mulheres de alta posição social que abraçaram a fé. Então, mire, era uma igreja heterogênea, né? Era uma igreja que tinha várias pessoas, tá? Pero quando Pablo vai a ensinar em la sinagoga de los judíos em Tessalônica, ele é rechazado. Muitos judeus não creyeron e generaram um conflito social e religioso, ¿vale? Rechazou a Pablo por parte dos governantes da sinagoga e também a expulsão forçada da cidade de Pablo e seus colaboradores. Então, mire, Pablo tinha dois problemas dois desafios para vencer: o rechazo de los judíos e depois a expulsão del equipo, né, de la ciudad. Os propósitos específicos de la carta era fortalecimento, né, expressar gozo por la fidelidade, apesar de que Pablo estuvo pouco tempo entre eles, né, ânimo, animar a la igreja em meio ao sofrimento e la persecução que estavam sofrendo, e também a santidade, né, instruir que a igreja necessitava seguir o caminho de la santidade. E por fim, uma coisa também que estavam ensinando em la igreja é que não há vida depois de la muerte. Então, imagine uma igreja que estava sofrendo uma persecução que, bem, não fazia sentido sofrer se não há uma vida depois da morte. Então, chegou hasta o coração da igreja um sentimento muito triste de falta de esperança. Porque, mire, se eu estou vivendo aqui, se essa vida é somente isso, por que estou sofrendo? Então, essa falta de esperança começou a contaminar as pessoas a ponto que elas estavam começando a deixar o evangelho. Então, Pablo vem com essa ideia, com essa escatologia, que era justo corrigir conceitos errados sobre o regresso do Senhor Jesucristo. Então, estavam ensinando, mire, não há mais esperança, não há ressurreição, não há vida depois da morte, ¿para que vivimos? Então, Pablo vem com essa enseñanza para fazer essas correções acerca do tema escatológico, ¿vale? E vemos que há um cambio radical, né? A maioria dos creyentes que se haviam convertido de la idolatria e de uma vida de forte imoralidade, né? Os convertistes de los ídolos a Deus para servir al Deus vivo e verdadeiro, Tesalonicenses 1 e 9. Juan Calvino, hermanos, ele describe, né, a conversão em 3 fases, que se chama a breve definição do verdadeiro cristianismo, e isso basado, né, em la carta a los Tesalonicenses, que é
la obra de la fe, mire, alejarse de ídolos y acercarse a Dios. Isso viene después de creer en Cristo. Trabajo de amor, o sea, servir a Dios vivo y verdadero. Y constancia en esperanza, esperar que el Hijo retorne del cielo. Eso, hermanos, son tres columnas acerca de nuestra salvación, ¿vale? Fe, amor y esperanza. Hay personas que eligen solamente una y se mantienen en ella, ¿vale? Hay personas que solamente hacen, viven por las obras, pero no tienen amor y no perseveran, porque empiezan a hacer y después dejan. Hay personas que solamente amam, têm um sentimento tal, pero não hacen nada. Não deixa de fazer as coisas malas, não vive um caminho de santidade. E, em consequência, não se mantêm constantes. Eu creo que o desafio mais grande é manter-se constante. Porque empezar, hermanos, muitas pessoas empiezam. Agora, manter-se, esse é o grande desafio. ¿Vale? Entonces, Pablo enfatiza, né, dos pilares fundamentais en esta epístola: santificación y la segunda venida de Cristo, justo porque las personas venían, né, de ese mundo de idolatría, y entonces Pablo viene para enseñar para esas personas el camino de la santidad. Y la segunda venida de Cristo, que es justo esa esperanza del retorno de Cristo. Então, vemos alguns textos claves para a santificação. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, abundar em amor e reprochables em santidade. 1 Tessalonicenses 4 e 3, a vontade de Deus é vuestra santificação. E 1 Tessalonicenses 5, 23, vuestro ser seja guardado irreprochable para la venida. Então, a santificação é uma experiência interna e, a la vez, uma ética de la vida. El texto también trae el rapto de la iglesia. ¿Sí? El pasaje clásico sobre el arrebatamiento se halla en capítulo 4, versículo 17 de ese texto. Es una de las grandes sanciones proféticas del Nuevo Testamento, junto con Mateus 24 y 25, y 1 Corintios capítulo 15 y Apocalipsis. Muestra que la verdadera escatología era un parte de la doctrina fundamental para los nuevos convertidos, ¿vale? Y los aspectos, ¿no?, de la vida santa, Pablo advierte sobre los pilares fundamentales de la ética santificada. Então, vemos la pureza sexual y el amor fraternal son enseñados de manera muy fuerte en esta carta, ¿vale? Y vemos también Pablo hace una oración por santificación, que está lá em 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13. E o Senhor os haga crescer e abundar em amor unos para com outros, que Ele afirme vuestros corazones irreprochables em santidade delante de Deus, em la venida de nuestro Senhor Jesucristo, com todos sus santos. ¿Vale? Outro tema também que Pablo recuerda é o exemplo del líder. Então, que el líder deve ser esse exemplo, né, que deve ser por motivos puros, não por motivos puros, não por vanglória, não por avarícia, né? Ele também traz o tema do amor demonstrado, né? Les tratou com a ternura de uma madre e o conselho de um padre. E também o trabalho duro, né, para que não se carga a nadie mientras predicava. E traz também esse testemunho público, né? O cambio em la vida de los tessalonicenses era conhecido por todas as igrejas de la região, né? E isso traz um impacto regional, o testemunho para que as pessoas venham a conhecer al Senhor por meio do testemunho de los tessalonicenses. E para conclusão, né, temos esse alerta e preparação. Pablo prepara a igreja para o retorno de Cristo e traz como conclusões de la carta esses 4 pilares, 4 colunas: fé, amor, esperança e ética. Amém, irmãos? Vamos dar uma pausa por aqui, vale? Vamos ver o 2 Tessalonicenses na próxima classe, tá, vale? Para que já vimos bastante coisa hoje, já começamos as cartas, então vamos respirar um pouco,
para quem está aqui, para os que estão em casa. E na próxima classe seguimos com 2 Tessalonicenses e as demais epístolas. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Padre Santo, gracias, Señor, por esse tempo, por esse momento, Senhor, que Tu nos has traído hasta aqui para aprender Tu palavra. Te pido, Senhor, pela vida de cada um de Tus hijos que estão estudando, Padre, esse curso, essa última asignatura, Senhor, para Tu glória, para Tu honor. E te damos graças, Senhor, leva-nos em paz para nossas casas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus los bendiga, hermanos. Hasta la próxima clase, em nome de Jesus.